Salve, salve, galerinha de gente boa da internet, Oscar Paulino aqui na área, tudo bem com vocês? Você está aqui no Cantinho do Paulino 2.0, o seu, o meu, o nosso cantinho favorito de informática, tecnologia, entretenimento, diversão e jogatina, de um jeito que você que está aí assistindo ao outro lado, de um jeito que você só encontra aqui. Bom, hoje nós vamos aqui fazer esse vídeo, né, de um tema que ganhou os noticiários, assim, nos últimos dias, assim, nas últimas semanas aí e tal, que é um tema, assim, bastante relevante, né, que faz tempo que eu tava querendo fazer uma vídeo resenha, né, sobre esse tema aí, né, apesar que eu não gosto, assim, de ficar falando muito sobre esse tipo de coisa, assim, fazer esse tipo de discussão aqui no canal, né, porque aqui o canal é um canal mais voltado pra família, para a gente ter um ambiente assim agradável, um clima legal, um clima próspero assim para todo mundo aí, né? Mas diante da relevância que esse tema, né, teve assim nos últimos dias, principalmente assim, né? Eu achei melhor, né, fazer esse vídeo aqui para me posicionar, né, porque eu sou produtor de conteúdo, sou técnico de informática, sou streamer também, aí eu faço lives assim de diversos tipos de jogos, que você sabe muito bem que eu não sou apegado a um tipo só de jogo, assim, procuro fazer várias opções de jogos aqui no canal, né? E devido assim à relevância, né, que o tema teve, né, nos últimos, como eu falei, né, atualmente, né, tá praticamente dominando os noticiários, eu resolvi me posicionar, né, porque eu sei que é um tema polêmico, é um tema que divide opiniões, assim, pode ser que você que tá assistindo aí do outro lado tenha uma opinião completamente diferente da minha e tá tudo bem, tanto que inclusive eu quero saber a opinião de vocês também sobre esse tema. Após assim avaliar, analisar esse vídeo, eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários qual a opinião de vocês sobre o tema aí, né, porque é um tema polêmico assim, que vai dar uma resenha assim, né, eu acho que é uma das resenhas do Paulino mais espinhosas assim que eu já fiz até hoje, né. Mas antes disso, começar a falar essa resenha, aqueles velhos e bons recadinhos de sempre aqui, ó. Se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrito. Ativa aqui o sininho das notificações, então o sininho aqui para você saber quando tem vídeo novo. E se você gostar aqui, ó, dá um clique aqui no curtir, né, para ajudar o canal, né. Compartilhe aí com os seus amigos, vizinhos, parentes, cachorro, vizinho, papagaio aí, sobre esse tema. No caso, qual seria o tema em questão, né? Que eu gosto assim de ficar lendo as notícias, assim, eu estou acompanhando assim até com uma certa apreensão aí infelizmente essa escalada de violência que tem acontecido nas escolas nos últimos dias, assim, esses ataques assim às escolas aí, que é das formas mais cruéis, brutais, que eu não quero nem entrar muito em detalhes assim, porque é uma coisa assim que é meio pesada assim de se falar, né, tal. É uma coisa que está, infelizmente, se repetindo com muita frequência aí, né? E diante de tudo isso, diante dessa onda assim, de apreensão, assim, né? Porque eu fico apreensivo, porque eu tenho duas sobrinhas em idade escolar e elas estão preocupadas, assim. Eu não diria que elas estão com medo, mas elas estão preocupadas, né, com essa situação aí, né? Porque as escolas, assim, infelizmente, elas deixam muito a desejar assim, na questão de segurança, de proteção assim, aos estudantes aí, né? E agora que está acontecendo esses ataques com muita frequência, que eles estão se atentando para isso, né? Mas aonde que eu quero chegar com essa discussão? Foi o que gerou, né, a eu fazer esse vídeo aqui, foi uma notícia que eu vi de um deputado, é o Zé Trovão, se eu não me engano, né, que é do Partido Liberal, né, que é o mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas eu não quero também entrar muito em detalhes, porque eu não quero levar para o lado político, não é o intuito, né, desse vídeo aqui, essa discussão, não quero levar isso para o lado político, né, tal. Mas o que aconteceu foi o seguinte, né, que ele encaminhou, né, um projeto de lei aí, né, para a Câmara dos Deputados, onde ele quer que seja suspenso, isso mesmo, suspenso por 30 dias, né, a veiculação, né, divulgação, a possibilidade de jogar, né, ou seja, suspender de um modo geral, né, os jogos considerados, entre aspas,
violentos, né, aqui no Brasil, por ele afirmar, por A mais B, né, segundo a análise que ele fez, né, que eles tenham alguma relação, né, com esse descontrole que está tendo assim muitas crianças e adolescentes, que está ocasionando esses ataques, né, recentes nas escolas, aqui que a gente está vendo em vários locais do Brasil. Eu vou explanar aqui a minha, para deixar bem claro, é a minha opinião sobre o tema, né? Porque eu sou da área de tecnologia, sou da área de TI, gosto muito de games, assim, gosto muito de explorar a parte de games aí e tal. Aí você fica se perguntando, o que o Resident Evil que eu tô colocando aqui do lado tem a ver com isso, né? Porque se você fala assim de jogos violentos assim, o primeiro jogo que vem à cabeça, ó, é o Resident Evil, ainda mais que nos últimos dias assim ficou bombado assim o remake, né? Que o pessoal tá muito jogando aqui, ó, o remake. Esse vídeo, inclusive, é de quando eu joguei o remake, né, do Resident Evil 4, né? O demo, né? A demo do remake, né? Do Resident Evil 4. E eu vou dar aqui a minha opinião. Você que está assistindo aí, você tem todo o direito de discordar da minha opinião. Você não é obrigado a concordar. Eu também não sou o dono da verdade, nem quero ser o dono da verdade também, né? Tal. Você não é obrigado a concordar com o que eu estou dizendo aqui, né? Mas eu vou fazer uma opinião baseado no meu conhecimento, na minha experiência, na minha vivência com a área de tecnologia, de games de forma geral. Eu sou uma pessoa muito antenada, muito ligada assim, com relação aos games, dos mais diversos tipos de jogos, né? E eu vou procurar fazer uma análise mais racional possível, né? Sem levar para o lado emocional, para o lado extremista, sei lá. Eu vou procurar ser o mais racional possível com relação à minha análise, tá? Para que estimular a discussão, né? Porque esse é um tema polêmico, esse é um tema que divide opiniões, assim, né? Para que você também, né, tenha pelo menos ajudar você a ter um embasamento suficiente para que você também tenha a sua opinião, né, sobre o tema, que pode ser diferente da minha, não tem problema algum com relação a isso, desde que haja o respeito, né, desde que haja o debate saudável. Não tem problema nenhum de você discordar do que eu disser aqui aí. Não tem problema nenhum de você não concordar com absolutamente nada, né, do que eu disser aqui. Desde que haja o respeito, né, desde que haja o debate saudável, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema algum, né? Porque ultimamente, ainda mais assim relacionado assim, com política, essas coisas assim, que as pessoas elas não estão debatendo, elas não estão dialogando, não há um diálogo saudável. As pessoas querem impor a sua opinião assim a todo custo, e quem pensa diferente assim, aí ela fica tratando como inimigo, deixa de falar com parente, deixa de falar assim com amigos e tal, por causa de divergência de opiniões, principalmente relacionadas à política. A gente viu isso muito aí nas últimas eleições também, mas eu não quero entrar no mérito desse assunto, assim, porque a discussão não é uma discussão política, que a gente não está falando de política aqui, né? A gente está falando uma questão social e uma questão de saúde pública, né? Uma questão de saúde aqui, né? E vamos esmiuçar aqui, né, sobre o tema. Partindo do princípio que é o seguinte, vamos partir desde o início, assim, dessa história, né? Para começo de conversa, assim, para você que tá aí, que graças a Deus você está com uma consciência boa, espero que você esteja com uma consciência boa, com a cabeça boa, assim, aí, né? Que você tenha, você que tá aí, que você tenha, assim, uma percepção do que é realidade, do que não é. Pelo menos a grande maioria das pessoas, assim, que jogam jogos como Resident Evil, Valorant, GTA, Silent Hill, outros tipos de jogos, assim, sejam eles jogos de ação, jogos pesados ou não, Counter-Strike, né, Call of Duty e tal. Pelo menos a grande maioria dessas pessoas, elas têm a percepção daquilo que é real e daquilo que é ficção. Pelo menos as pessoas que jogam aqui, ó, Resident Evil, aqui, por exemplo, a grande maioria das pessoas tem a percepção de que, ó, que isso aqui que tá passando na tela, assim, diante dos olhos da pessoa, isso aqui
não é real. Isso aqui é ficção. Videogame, seja qual for o console, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, PC, como eu jogo aqui, que eu jogo no PC, a maioria das pessoas tem a consciência de que o videogame, o jogo em si, é uma ferramenta criada para gerar a você que está aí jogando, é uma ferramenta gerada para ter, né, para gerar, né, para as pessoas, né, entretenimento, entendeu? É uma ferramenta gerada, né, criada para gerar às pessoas entretenimento, nada mais do que isso. O mesmo entretenimento assim que a pessoa tem quando vai no cinema, quando vai, por exemplo, passear no shopping, quando vai no estádio de futebol assistir o jogo do time do seu coração também, né, tal. Seja você corintiano como eu, palmeirense, São Paulo, então é uma ferramenta. Quando você vai, por exemplo, no estádio assistir um jogo de futebol, é uma ferramenta ali de entretenimento. Você vai lá para torcer pro seu time, vibrar assim e tal. E é uma ferramenta de entretenimento. E os videogames aqui, mesmo os considerados violentos como o Resident Evil, eles são uma ferramenta de entretenimento. Ou seja, é para entreter, para divertir, é uma ferramenta de diversão. A pessoa que às vezes está chegando do serviço cansada, estressada, às vezes teve um dia muito pesado, muito estressante no trabalho. Muitas pessoas quando chegam em casa, depois fazem aquela janta, né? Quando chegam para jantar, assim, muita gente chega à noite. O que elas mais querem, assim, né? É esquecer do estresse, esquecer dos problemas, assim, né? Pegar lá o seu console de videogame lá e tal, e ficar ali umas horinhas jogando assim, ou entrar na internet assim, entrar na Twitch, ou na Trovo, ou no YouTube, e assistir uma live lá de um streamer que você se identifique, assim, que você goste e tal. Aí, eu, por exemplo, assim, é uma coisa que eu gosto pra caramba quando eu tô à noite, assim, ou no meu celular, ou no computador aqui, que eu uso o notebook aqui, né? Gosto bastante de entrar na Twitch, assim, para curtir, para apoiar, né? Muitos streamers, assim, que eu gosto, assim, que tem bastante streamer aí que eu gosto pra caramba, me identifico pra caramba. Inclusive, antes de fazer esse vídeo, eu até conversei com alguns deles, assim, para saber a opinião deles sobre o tema, né? E muitos, assim, vão na mesma opinião daquilo que eu penso, né? Que eu penso assim que assim como a grande maioria das pessoas, os gamers em geral, eles têm a percepção de que o que está passando ali na tela deles, isso aqui que está passando na tela, isso aqui é ficção. Sendo ficção, isso aqui não é real. O que está acontecendo assim, que eu estou percebendo que acontece com muitas crianças, assim, muitos adolescentes, é que muito sim por causa de influência assim do celular, que muitas vezes eu vejo muitas crianças assim, né, no celular, não sai do celular assim pra nada, assim, ficam entrando naquele mundo ali que tem naquela telinha do celular e tal. Muitas crianças elas estão perdendo a noção do que é real, do que é ficção, como a gente está vendo aqui, né, nesse jogo e tal. E dizer que isso aí é culpa dos videogames é muito precipitado. É assim, não tem assim nenhum embasamento nem científico. Assim, não tem nem embasamento científico que comprove assim que os videogames, que isso aqui, ó, que tá passando aqui do lado aqui, não há nenhuma relação sequer científica de que isso aqui, ó, que está causando entretenimento para a maioria dos jogadores, faça ela perder a noção, a percepção de realidade, assim, né? A ponto de não saber mais o que é real, o que é imaginário. Quando a pessoa chega nesse ponto, assim, de perder a percepção do que é real, do que é imaginário, isso muito provavelmente foi por algum problema de saúde ou algum trauma que ela teve assim no passado, ou por causa de algum problema recente que ela esteja passando na vida dela, né?
E isso pode estar causando assim algum problema, algum distúrbio na pessoa que esteja fazendo ela perder essa percepção de realidade ou despertando dentro da criança assim, aquele sentido de ódio, assim, aquela sensação de ódio, assim, né? Dentro dela, né? De revolta com o mundo, assim, né? Tal. Que infelizmente a gente tá tendo muita perda de valores também, assim, né? Que antigamente assim, tinha-se mais disciplina, as crianças respeitavam muito mais os pais, respeitavam muito mais os professores. Se você falasse se você gritasse assim aí com um professor, por exemplo, na minha época, nossa senhora, você ia direto para a diretoria, tomava uma suspensão, em casos mais extremos você tomava até uma expulsão, assim, porque os professores, eu cheguei até a pegar um pouco dessa época, né? Os professores eram bastante respeitados, né? E hoje você não tem mais respeito assim com o professor. Se uma criança assim faz uma peraltice, antigamente levava uma chinelada e dormia de couro quente, assim, aí levava a chinelada da mãe. Hoje em dia, se você encosta numa criança, hoje assim, mesmo que você seja para disciplinar, para dar boas maneiras, ensinar boas maneiras, nossa senhora, você corre o risco até de perder a guarda da criança. Se você relar a mão, se você pôr a mão na criança, você corre o risco até de perder a guarda da criança, assim, né? Dependendo da situação, né? Porque há casos e casos também, né? Tá. E as crianças, assim, né? Elas ficam ali grudadas no celular. Às vezes a criança assim tá muito arteira, muito peralta, tal. E os pais ficam ali, dá o celular aí pra esse menino aí, tal, aí pra ver se ele para quieto, assim, tal. E ele fica entrando assim no mundo lá, né? Completamente assim, né? Que ela acha que é o real, ela acha que é o mundo real, e aí ela fica entrando assim, né? Em sites assim, sem controle, porque muitos pais não controlam. Muitos pais não controlam o que os seus filhos ficam acessando na internet, o que é muito grave isso daí. E a internet dá uma margem assim aí, se você... Porque a internet é uma ferramenta maravilhosa, você pode pesquisar, você pode verificar assim, né? Você pode se informar sobre várias coisas assim que acontecem no mundo, acontecem na sua vida, mas se você não souber usar, ela pode se tornar uma ferramenta muito perigosa, porque lá também tem ferramentas, recursos que podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal, né? Se você não souber utilizar aquilo, você acaba entrando num mundo totalmente perigoso e perdendo totalmente a noção da realidade, né? Mas dizer que isso daí é culpa dos games, que é uma ferramenta que gera entretenimento, é muito precipitado. Isso daí, né? É uma argumentação dele que não se sustenta. Qual a comprovação científica, qual a argumentação científica, assim, para dizer que os games que estão fazendo com que as crianças fiquem violentas? Porque não é a primeira vez que isso acontece. Teve uma vez, assim, acho que foi na época do ataque de Columbine nos Estados Unidos em 99, que inclusive gerou assim uma onda de apreensão, assim, uma onda que poderia haver uma possível série de ataques nas escolas no próximo dia 20 de abril. Hoje é dia 13 de abril, quando a gente está gravando esse vídeo aqui, e poderia ter no próximo dia 20 de abril uma onda de ataques nas escolas, assim, tal, que também faz alusão ao massacre de Columbine, que também faz menção à data de nascimento de Adolf Hitler e tal. Quando teve a época daquele ataque lá de Columbine lá, eles queriam até assim proibir, né, o Mortal Kombat. Não sei se você lembra disso daí, né? Porque é aquele negócio assim, sempre quando há um episódio assim violento, episódio pesado, ainda mais envolvendo criança, envolvendo escolas, você já percebeu que eles sempre buscam apontar o dedo para um culpado? Eles precisam arrumar um culpado, eles precisam arrumar alguém para culpar, né, para justificar a incompetência não só dos governos que não sabem cuidar das nossas crianças, não sabem cuidar da nossa educação aí, né, que você vê assim escolas assim sucateadas, assim, professores mal preparados, assim, né, professores que às vezes até estão muito preparados, mas eles literalmente tiram leite de pedra para poder dar um mínimo de educação de qualidade para as crianças, assim, né?
porque a grande maioria dos professores assim, são os verdadeiros guerreiros e tal. Eles literalmente tiram leite de pedra para poder trazer educação para as crianças, assim, com o mínimo de qualidade, às vezes sem condição nenhuma, tal, né? E sempre quando ocorre um episódio desse daí, sempre tem que haver o culpado, eles sempre tem que apontar o dedo e falar, esse aqui é o culpado. E volta e meia, eles sempre querem botar culpa nos games, né? Para justificar a incompetência deles, não só do governo, dos órgãos de gestão, assim, para justificar a incompetência deles, né? Na questão aí, né? Dos jogos, da jogatina em geral, né? Como posso dizer, né? Como se as jogatinas, como se os games aqui fossem os responsáveis por essa perda de percepção, de realidade, assim aí, né? Como se essa jogatina, assim, tal, a pessoa entrando em ambiente, assim, que vai matar um, vai matar o outro aqui, né? Como a gente vê aqui, né? Que a gente mete o tiro aqui nos inimigos aqui no Resident Evil. Meu Deus do céu, isso aí vai pular da tela. Eu vou virar o justiceiro, paladino da justiça, e vou tacar o terror assim na escola, tal. Aí, né? E muitos assim, né, estão usando como argumento essa questão do bullying também, assim, né, para fazer justiça com as próprias mãos, assim, né? Eu tenho propriedade suficiente para falar sobre essa questão de bullying, né? Porque eu sofri bullying. Eu acho que eu nunca contei isso abertamente aqui no canal, aí, né? E nem nas redes sociais. Eu sofri bullying, e bullying da pior espécie, por sempre ser gordinho, acima do peso, assim. Eu era perseguido na escola praticamente todo santo dia. Eu era perseguido todo dia na escola. Chamado de gordo baleia, saco de areia, tal. Apelidos assim, vários apelidos que você possa imaginar, né? E eu não virei bandido, eu não virei perturbado da cabeça, assim, eu não precisei fazer terapia, assim, aí pra poder resolver essa questão aí e tal, que hoje em dia se mexe assim com a criança, faz uma provocação com a criança na escola, ai, tem que fazer terapia, tem que fazer tratamento, assim e tal, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, tal aí, e não é por aí, né, gente? Eu sofri bullying da pior espécie, e mesmo assim, ó, eu tô aqui, tô firme, tô forte, trabalhando duro aqui, né? Tanto no meu trabalho, assim, na faculdade, onde eu tô, quanto na produção de conteúdo, aqui, produzindo conteúdo aqui para vocês, aí, né, que estão assistindo aí, né? E tem aquele negócio, assim, né? Tem que haver o culpado. Eles querem sempre arrumar um culpado. E o menos culpado disso é os videogames. Porque, como eu falei, eu tô sendo até repetitivo, tô sendo até redundante isso aqui. O videogame serve para gerar entretenimento para as pessoas. Isso aqui, ó, que tá aparecendo aqui do lado, isso não é real, tá? Então, se você tem essa percepção assim de saber distinguir que não é real, isso aqui que tá passando do lado aqui para você, ótimo, perfeito. Mas a partir do momento que você não tem essa percepção, aí que você perdeu essa percepção, aí sim você precisa de um tratamento psicológico, você precisa de um acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico aí, né? Porque aí já é uma outra questão, uma questão de saúde pública, que pode ser ocasionada assim, tanto pela má gestão nas escolas, pelas falta assim, de atenção assim, das escolas com relação aos problemas das crianças, a falta de atenção assim, à situação de cada uma das crianças, assim, não as crianças como adolescentes, até as pessoas que estão na faculdade. É uma série de questões aqui, né? Que se a gente for fazer uma explanação aqui, a gente fica aqui, nossa senhora, esse vídeo vai durar umas 2 horas, 3 horas assim, e a gente não vai conseguir falar sobre tudo. Mas é basicamente sobre isso, tá? É para explanar aqui o que eu penso, assim, porque eu tenho percepção, eu tenho essa percepção que não é real, isso aqui que tá passando aqui, né? Que do lado isso aqui não é real.
E acredito que a grande maioria não tenha. E se quando a pessoa tem essa percepção, né, de que isso aqui não é real aqui, ela encara isso aqui, o jogo, não, como mero entretenimento, como uma ferramenta para você passar horas, assim, esquecer dos problemas, esquecer do estresse do dia a dia e não usar isso aqui como válvula de escape, assim, né, para poder fazer os seus problemas ou para botar para fora suas angústias, assim, de forma que possa machucar outras pessoas. Então é isso aqui que eu penso, tá? Como eu disse, você que tá aí, você não é obrigado a concordar comigo. E eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, o que você pensa. Coloca aqui nos comentários aqui o que você pensa a respeito disso aí. Porque essa é uma discussão muito interessante, que vai render muitas opiniões divergentes, assim, né? É uma discussão que vai render muitos capítulos aí, né? Mas que vale a pena assim, a gente discutir, vale a pena a gente debater, né? E ter a conclusão, né, de que, pelo menos para mim, o menos culpado de toda essa situação não é isso aqui, não é os videogames aqui, né? Tem outros problemas, outras circunstâncias, assim, que estão causando esse tipo de problema, tá? Mas é basicamente isso, então. Agora eu quero saber de você, o que você acha disso aqui. Coloca aqui nos comentários aqui qual a sua opinião a respeito disso e vamos expandir essa discussão, porque ela é muito interessante e vai gerar diversas opiniões, beleza? E como eu sempre falo no início e repito no final, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. E aqui, ó, dá um curtizão, dá um curtir aqui, mete o dedão aqui no like aqui e compartilha com seus amigos aí, porque essa discussão é muito interessante, beleza? Vamos ficando por aqui. Eu estou bastante ansioso para saber a sua opinião aqui a respeito desse tema. Vamos ficando então por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!